Boa tarde, meus amores. Como passaram o final de semana? Bem, que legal. Bom, hoje iremos dar início às nossas provas bimestrais, certo? E hoje é prova de português e cidadania. Então a tia vai fazer uma breve revisão, certo? Para que vocês possam responder a prova sem dificuldades, ok? Então vamos iniciar com português, ok? Português a tia colocou na prova o quê? Artigo definido e artigo indefinido, certo? Substantivo, foi isso? Gênero do substantivo, coletivo, substantivo coletivo, certo? Gênero, né, que é masculino, feminino, substantivo coletivo, substantivo próprio, comum. Você colocou substantivo. Aí, junto com o substantivo, vai ser substantivo próprio e comum, substantivo coletivo, vai cair na prova também, certo? Gênero do substantivo, certo? Gênero substantivo, masculino e feminino, não é isso? E o número dos substantivos, certo? Então, a gente vai fazer uma breve revisão. O artigo definido e artigo indefinido, como nós sabemos, quais são os artigos definidos? O, as, os e as. Artigos indefinidos, uma, uns e umas, não é isso? Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número, certo? Como exemplo, o artigo pode ser definido, o, a, os e as, ou indefinido, uma, uns e umas. Se, por exemplo, tiver uma frase, era uma vez uma garota que tinha uma nave. Então, nessa frase aí, eu só usei o quê? Eu só usei artigos indefinidos, que foi uma, não é isso? Uns e uns. Esses são os artigos indefinidos, certo? Se a tia perguntar numa questão, por exemplo, mandar completar as frases usando o artigo que convém. O artigo que convém é o artigo que a frase está pedindo, se é um artigo definido ou um artigo indefinido, certo? Na classificação dos artigos é isso. Se caso uma frase circule e classifique os artigos, né, nas frases. Então, circular, vocês irão circular o quê? Os artigos. E classificar. Vocês irão classificar, colocar se os artigos são definidos ou artigo indefinido, certo? Por exemplo, o clima na Terra não é sempre igual. Qual é o artigo aí? O, não é isso? O clima na Terra não é sempre igual. Então, eu tenho o artigo o, não é isso? E esse artigo, ele é definido ou indefinido? Ele é um artigo definido, não é isso? Ok? Então, classificação dos artigos é isso. Colocar se é artigo definido ou artigo indefinido, certo? Agora nós iremos para substantivo. É isso? Substantivo. Substantivo próprio e substantivo comum. Substantivo próprio refere-se a um ser particular. É escrito com a letra inicial maiúscula.
Substantivo comum refere-se a elementos de um grupo da mesma espécie. Não é isso? É escrito com a letra inicial minúscula. Como, por exemplo, de substantivo próprio, nome de pessoas, de lugares, países, não é isso? Estados, cidades. Substantivo comum é um objeto ou da mesma espécie, né? Um ser da mesma espécie, como cachorro, gato, é um substantivo próprio. Por quê? Porque a palavra cachorro refere-se a todos os cachorros, todos os cães. A palavra gato refere-se a todos os gatos, certo? Então, classificamos como próprio e comum. O próprio refere-se o quê? A um ser em particular. E o substantivo comum refere-se a elementos de um grupo da mesma espécie, né? Isso? Então, se a tia perguntar alguns substantivos, coloque o nome do substantivo próprio, coloque um nome ou palavra substantivo comum, certo? Dê o exemplo, né, Escreva 2 substantivos, próprios e comum. Então, o substantivo próprio, eu posso colocar nome de cidade, países, não é isso? Substantivo comum pode ser um substantivo, um elemento da mesma espécie. Posso usar, né, vários elementos, certo? Agora nós iremos para substantivo coletivo. Tem vários coletivos, não é isso? Então, no livro nós temos vários exemplos de substantivo coletivo. Não é isso? Como aqui, aglomeração de pessoas, álbum de fotografias, não é isso? Biblioteca de livros, bando de aves, de crianças, é isso? Elenco de atores, enxoval, esquadria, exército, é isso? Então, aqui no livro nós temos vários coletivos, vários exemplos de coletivos. Vara de porcos, certo? Pomar de árvores frutíferas, penca de frutos. Então, mas esse do livro são alguns exemplos. Não são todos os exemplos. Tem vários coletivos, vários, certo? Então, coletivo, né, e substantivo coletivo é aquele que indica no singular um grupo ou conjunto de seres da mesma espécie. Indica o conjunto, é isso? De seres da mesma espécie. Então, nós temos alguns exemplos aqui de substantivo coletivo. É isso? Agora vamos para gênero do substantivo. Nós estudamos que gênero do substantivo, ele pertence o quê? Os substantivos podem pertencer a 2 gêneros, o masculino e o feminino, não é isso? Geralmente, os substantivos terminados em O são masculinos e os terminados em A são femininos. Os artigos também indicam o gênero. Exemplos: o homem, a mulher. É isso? O homem. O é substantivo masculino. A mulher, substantivo feminino. Certo? Então, aí no substantivo feminino e no substantivo masculino, os substantivos terminados em O e os substantivos terminados em A, O masculino, A feminino. Como, por exemplo, o coelho.
Como vai ficar no feminino? A coelha, não é isso? O gato, a gata. Um elefante, uma elefante, certo? Então, o feminino e o masculino, substantivo feminino e substantivo masculino fazem parte do gênero do substantivo. Gênero quer dizer pertence a dois, feminino e masculino, certo? Então, agora nós vamos ver número do substantivo, certo? Escreva as frases passando as palavras destacadas para o feminino. Quando eu vou passar uma frase para o feminino, uma frase que está no masculino. Por exemplo, o homem foi mais uma vítima do ladrão. Eu vou passar essa frase para o feminino. O homem vai ficar a mulher. A mulher foi mais uma vítima de quem? A mulher foi mais uma vítima da ladra. Feminino de ladrão é ladra, não é isso? Então, eu vou passar uma frase do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino. Então, eu tenho que passar todos os substantivos que estão no masculino para o feminino, certo? Agora vamos para número do substantivo. A mesa, uma mesa, indica um só objeto. As mesas, umas mesas, indica mais de um objeto. Os artigos o, a, os e as, uma, uns e umas acompanham o substantivo. E tem aí a formação dos plurais, não é isso? Do plural. Como, por exemplo, a tia fez, escreva os dois elementos no plural, as duas palavras. Então, vocês irão colocar as duas palavras, que são os dois elementos, no plural. Como, por exemplo, eu vou colocar duas palavras no plural, como alguns exemplos que nós fizemos, certo? Boa noite, boas noites. Eu coloquei as duas palavras no plural, os dois elementos no plural, certo? E se eu for pedir, escreva o segundo elemento no plural, a segunda palavra, como por exemplo, tico, ticos. Eu só coloquei o segundo elemento no plural, certo? E se eu for colocar o primeiro elemento no plural, como por exemplo, pé de moleque. Eu vou colocar o primeiro elemento no plural, pés de moleque, certo? Quedas d'água, sinais da cruz. Então, eu coloquei só o primeiro elemento no plural, não é isso? Aí nós temos também aqui as opções de plurais, dê os plurais das palavras abaixo, seguindo os exemplos, aqueles exemplos que a tia deu. Plural com ES, não é isso? Exemplo, mar, fica mares. Pomar, pomares. Açúcar, açúcares. Terminado só com S, mesa, mesas. Bola, bolas. Terminado com A e S, sal, sais. Avental, aventais. Terminado com E S, fútil, fúteis. Útil, úteis, certo? Então, eu dei o plural das palavras, né, seguindo esses exemplos aí de terminações, certo? Agora, terminando aqui a revisão de português, então a prova de português está maravilhosa, todos irão entender facilmente, porque foi tudo que nós estudamos, a tia já revisou semana passada,
Estou revisando hoje novamente, certo? Então, vejam com atenção, escutem com atenção, que na hora da prova vocês irão lembrar de tudo, ok? Terminando, nós já vamos para a correção de cidadania. Cidadania, a tia passou o quê? 2 conteúdos, não foi isso? Os valores éticos e aquecimento global. Foi isso? Os valores éticos, né? O que toda comunidade precisa? Já sabemos que toda comunidade precisa de regras para que haja ordem e justiça. Então, precisa de regras e ordem, né? Precisam de regras para que haja ordem e justiça. Então, toda comunidade tem que ter regras. Elas precisam de regras. Não é isso? Aí a tia pergunta aqui: como você se sente quando alguém não o respeita? Eu me sinto muito mal, né? Então, quando uma pessoa não me respeita, então, porque o respeito ele tem que ser para todos. Nós todos temos que respeitar uns aos outros. É isso? Então, o respeito ele tem que ser sempre qualquer pessoa tem que ter respeito uma pelas outras. Vocês, então, todos nós temos que ter respeito pelas pessoas, né? Então, o respeito é um dos valores éticos, não é isso? Que nós já estudamos bastante, né? E o respeito é um valor ético, sim. Nós devemos ter respeito com as pessoas. De qual forma você pode contribuir para que não falte respeito entre você e seus amigos? Então, de que forma eu posso contribuir para que haja respeito entre mim e os meus amigos? Então, o que é que vocês acham que tem que ter? Qual é a forma, né? De qual forma vocês acham, né, que pode contribuir para que isso aconteça? Como você agiria diante de um colega que tem atitudes desrespeitosas e antiéticas com você e com os outros? Então, como eu me sinto com alguém que me desrespeita, que é desrespeitoso comigo e antiético, né? E o respeito? O que é o respeito para mim? Para mim, o que é o respeito? Então, para você, o que é o respeito? Agora vamos para aquecimento global. Aquecimento global. Página 36. O que é o aquecimento global? Este é um tema muito falado e importante para a vida na sociedade planetária. Estamos vivendo um momento de preocupação e de busca de solução para melhorar a situação do aquecimento global. É isso? Então, para vocês aí, explicando com as palavrinhas de vocês, o que é o aquecimento global? O que causa, né? O que é esse aquecimento? É isso? Então, o aquecimento global ele é o quê? Ele é muito sério, né? É um problema muito sério, né? Ele atinge o quê? Atinge o ser humano e a natureza inteira. Então, o aquecimento global atinge? Ele atinge o ser humano, somos nós, e toda a natureza. Então, eles nos atingem, os seres humanos, atinge o ser humano e a natureza inteira. Não só o ser humano, mas sim toda a natureza. Então, o aquecimento global ele atinge todo o ser humano e a natureza inteira. Não é isso? Aí nós falamos também sobre efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno causado pelas emissões de gases,
nocivos e atmosfera, né? É o que? É um fenômeno causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera. É isso? Então, o efeito estufa é um fenômeno causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera, que alteram em sua composição e, consequentemente, afeta alterando a temperatura do planeta, entre outros problemas. É isso? Então, o efeito estufa é o quê? É a emissão de gases nocivos à atmosfera, né? Então, o que podemos fazer para evitar o aquecimento global? O que nós podemos fazer para evitar o aquecimento global? Falem aí a opinião de vocês, certo? O que podemos fazer para evitar o aquecimento global? Então, como nós podemos conservar também o meio ambiente? Quero que vocês falem aí. O que podemos fazer para conservar o meio ambiente? Dê aí alguns exemplos, né? De conservação do meio ambiente. Não jogar lixo na rua, não desmatamento, né? Não desmatar, não é isso? Não poluir. Então, tudo isso ajuda ao meio ambiente, ajuda na preservação do meio ambiente, né? Evita o aquecimento global. Esses pequenos gestos que podemos fazer, não jogar lixo na rua, não desmatar, não poluir, tudo isso ajuda o meio ambiente e também evita o quê? O aquecimento global, certo? Então a tia fez um breve resuminho também, para que vocês possam estar com a memória bem fresquinha para fazer a prova sem dificuldade, tá certo? Mas qualquer coisa, qualquer dificuldade, não entendeu, podem falar com a tia, ok? Então, beijos e até amanhã.